a Lava Jato, ela ajuda a cacifar a extrema-direita no Brasil? Por um lado, a gente tem uma onda de extrema-direita no mundo. O Brasil só um pouco repete o que acontece lá fora. Acontece um pouco atrasado sempre. Vem sempre um pouco atrasado. Então a gente tem o Trump, a gente tem o Viktor Orbán na Hungria, a gente tem os movimentos de extrema-direita na Alemanha e na França, que são muito fortes. A gente tem a volta, de certo modo, dos partidos neofascistas na Itália. Então, se você for pegar, na época a gente já se falava em Matteo Salvini, do partido Lega Nord. Hoje a gente tem a Meloni, que é a premier italiana, que ela vem da militância na juventude neofascista. Neofascista de fato, tá, Vilela? Sério? Sim, partidos neofascistas criados. Porque a Itália é o seguinte: você é proibido pela Constituição italiana de 1948, aprovada no pós-guerra, é proibida, isso está escrito na Constituição, a recriação do partido fascista italiano. O partido fascista ele não pode ser recriado na Itália. Mas você tem aí, você cria a Juventude Libertária do não sei o quê, entendeu? Que na prática muda o nome, são militantes neofascistas. Então você já tinha esse vento andando. O Brasil inexoravelmente abraça isso. O Bolsonaro, ele surge no meio do caminho no momento em que essa onda já está andando. É muito curioso isso. O Bolsonaro, ele não cria essa onda. Essa onda estava sendo criada já desde 2012, 2013. É muito claro que ele só surfa, cara. Ele surfa numa onda. Ele é o cara que consegue subir na prancha. Ele não é um cara que é a favor de vender estatal, nunca foi. Ele entra nessa onda do neoliberalismo porque ele sacou que era alguém tinha que ocupar essa... É isso aí. Aí eu já não sei a parte dos evangélicos se ele já era ou também surfou. Não, né? O Bolsonaro é batizado no Rio Jordão pelo pastor X aí no meio de 2012, 13, 15, uma coisa assim. Tá. Não, ele Por causa da mulher, talvez? Talvez ela já fosse evangélica, eu também não sei se ela é convertida ou não. Eu também não sei. Mas eles pegam essa onda, não veio só da cabeça dele, isso é uma coisa que... Tem até uma matéria que eu escrevi no Intercept uns anos atrás, que mostra, desenha muito bem Cara, é um poder hoje em dia que quem quer concorrer a algum cargo não pode abrir mão, não. Pensa bem, cara. Não vou dizer que é um curral eleitoral, mas é uma força muito grande. Muito. Se você conquista... Muito. A gente até tava falando com alguns pastores aqui que isso tem que acabar, esse negócio de o cara subir pro púlpito e falar, volte em quem... Isso é muito perigoso, cara. E cada vez mais, né? E cada vez mais. Cada vez mais. É incrível, cara. E acaba contaminando as igrejas evangélicas mais... Sim. As de fato legais, né, cara? Porque assim, quando a gente fala nisso... misturar essas paradas, você fala, porra, cara. Mas aí a gente tá falando... A gente tá usando Malafaia, Feliciano e tal, como se fosse o pastor que tá lá numa comunidade que ajuda a pessoa a tirar a carteira de motorista. Não dá pra faz o marido parar de bater na mulher. Esses caras têm um plano muito maior do que... Exato. Tem um plano político. Exato. É outra coisa, né? Não é religião. Os caras já estão em outra história. O que a gente tá falando é assim, o Bolsonaro não era esse cara, cai no colo dele todo esse movimento querendo essas coisas, né? Segurança, porte de arma e papapá. Ele fala, tá, eu sou esse cara. Alguém começa também a falar pra ele, seja esse cara. E aí... Cara, o Bolsonaro, ele se cacifa... A história do Bolsonaro, ela é curiosa porque ele sempre foi um patinho feio no Congresso. Porque ninguém dava muita bola. Até porque é assim que ele se coloca. Não é que o Bolsonaro tentava se enturmar. Ele sempre foi um cara que usou política para fazer os negócios dele. Eu sempre brinco em relação a isso também, que o Bolsonaro tem que dar um curso de gestão financeira, porque assim, é impressionante como o Bolsonaro, antes de ser presidente da República, com um salário de 30 conto por mês, conseguiu criar 5 filhos, 2 ex-mulher, ter 10 casas. É um negócio que eu não entendo de onde veio isso. É uma coisa que, né? Sinceramente. É um sucesso, né? É um sucesso. É um empreendedor de sucesso, de fato. E de novo, isso não é a minha opinião. As casas que o Bolsonaro tem, ele tem. Os filhos que ele tem. O salário que ele tinha. Como que ele fazia essa... Como que um cara que tem um salário de 30 conto bruto, tem 4, 5 filhos, 2 ex-mulher, tem uma casa de frente pro mar na Barra da Tijuca, um dos metros mais caros do mundo. Não é um... Sabe? Então, assim... Há um mistério na vida pregressa do Bolsonaro em relação a isso. Mas ele é um cara que, em 2012, 13, tem um fato curioso, Vilela. Deixa eu falar, quando que vira a chave? Antes do Bolsonaro aparecer como essa alternativa eleitoral... Porque o Bolsonaro, pela primeira vez, ele fala que ele queria ser presidente da República em 2015. Tem uma nota da revista Veja. O Bolsonaro, um cara que ajudou muito ele foi o Onyx Lorenzoni, que foi ministro do Bolsonaro, gaúcho. O Lorenzoni levava o Bolsonaro para o Rio Grande do Sul, fazia churrascos na casa do Lorenzoni e apresentava para o Bolsonaro empresários, possíveis financiadores, outros políticos. Em 2015 tem uma nota da revista Veja que o Bolsonaro fala que ele queria ser presidente da República, que o modelo dele era o Silvio Berlusconi.
Bolsonaro fala isso. 2015. Só que isso fica ali, uma nota da Veja, claro. Desse tamanho, ninguém lê. Leva a sério. Fica lá. Mas você vê que a coisa estava se movimentando. Só que antes disso, tem uma coisa curiosa que acontece que é o seguinte. Tem uma ONG espanhola chamada Arte Ruir, que é Faça-se Ouvir em espanhol. Depois o nome dela vira Citizen Go. Tá. Essa ONG, ela tem um cara que é o comandante dessa ONG chamado Inácio Arzuaga. Uns anos atrás, a Wikileaks publicou os documentos internos da Citizen Go. Alguém vazou lá de dentro. Então, atas de reunião, planejamentos, passagens, bilhetes de viagem. E aí, isso veio a público. Eu peguei esse material, vi o que tinha a ver com o Brasil e publiquei uma matéria, uns anos atrás, chamada O Criador, que está publicada no site The Intercept Brasil. O que é que conta essa história, que é uma história muito curiosa, que é uma história pré-Bolsonaro, e aliás, um desses personagens agora caiu no negócio do golpe. Um dos caras, o padre que foi visitar o Bolsonaro na minuta golpista e tal, você lembra que teve um padre preso sim. de busca e apreensão no meio, da paróquia de Osasco? Sim. Então, esse cara tá lá em 2013, pré-Bolsonaro. Fazendo o quê? Esse cara é o seguinte, ele e uma outra galera, eles recepcionam no Brasil o Arzuaga, que é o cara da Citizen Go. O cara da Citizen Go vem pro Brasil, ele faz um seminário com uma galera, assim, e ensina a galera a se organizar politicamente para fazer movimentos políticos pela internet. A gente tá falando 2012, 13. Então é um tempo que não é o tempo que a gente vive hoje. Não tinha live de YouTube, não tinha os programas, não tinha nada. O cara vem pro Brasil, ele senta com essa galera e fala, olha só, a gente fez um esquema na Espanha que funciona pra caralho. Você faz basicamente o que a gente conhece hoje como funil de venda. Então você cata nome de pessoas, pega o e-mail delas, pessoas que são atinentes à sua causa, você separa elas. Então essa galera aqui é da causa do aborto. Essa teoria da conspiração, terra plana. Isso, terra plana, isso aí. O cara é contra maconha, cota racial, isso tá. aí. Se afunila e separa. Tá. E aí dentro da separação você pode separar mais ainda. Então eu vou pegar aqui um grupo de aborto, essa galera aqui é muito contra e vai engajar muito no que eu falar. Essa galera aqui, mais ou menos. E essa galera aqui não é da minha turma. Mas isso usando dados comprados de redes sociais? Ainda não. Nessa época ainda catando e-mail e fazendo funil com e-mail. E os caras, então... O Inácio Arzuaga ensina essa galera que se organizar. Vocês vão pegar os e-mails, vocês vão fazer listas, vocês vão separar as pessoas e vocês vão começar a agitar essa militância na internet. Nada ainda em relação a nomes políticos, só assuntos que interessam a eles. Só você semear a terra. Tá. Entendeu? Você semeia. Primeiro você tem que entender. Olha que absurdo o que estão fazendo. Isso, olha essa menina que vai fazer aborto, estão matando uma criança. Você precisa agir agora. Aí mandavam os e-mails, engajando. Só você pode salvar essa vida. Aí as pessoas clicavam nos e-mails e aí ia lá e clicava, por exemplo, no site da Citizen Go, que era um site de petições online. Sacou? Então ia lá e assinava as petições. E ali os caras vão, esse espanhol, ele ensina essa galera a se organizar. Esse padre de Osasco é um deles. Um outro padre que é muito famoso da Igreja Católica, o padre Paulo Ricardo, que é um padre de extrema-direita. Enorme, né? Muito famoso. Gigantesco. Fez campanha pro Bolsonaro. Já tentamos trazer ele várias vezes aqui, é impossível. Né? Ele é muito grande, esse cara. Tem foto com o Olavo de Carvalho, usando arma. Esse cara saiu em campanha aberta pro Bolsonaro. E aí, curiosamente, quem é que tá nessa turma que a gente vai ver depois emergir? Que era coroinha da igreja, tava estudando para ser padre, e era ligado ao padre Marcelo. Alan dos Santos. Cara, tem uma foto. Coroinha. Se a gente quiser colocar aqui. Coloca aí. Coloca Alan dos Santos, coroinha. Deve ter até no meu Twitter. Alan dos Santos. Alan dos Santos, coroinha dessa galera, com o padre Paulo Ricardo, com esse padre da paróquia de Osasco e tal. E os caras falam: vamos fazer um teste no Brasil. Agora que vocês sabem como é que funciona o negócio, quais eram os temas que movimentavam, qual é o primeiro tema escolhido para o teste? Aborto. Vamos pegar o negócio do aborto. Vilela, o kit gay circula na Argentina antes de vir aqui pro Brasil. Levado pela Citizen Go pra Argentina também. Antes da gente ver, funcionou pra caralho. Aí funciona, e provavelmente vai funcionar. E vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Aí eles fazem um teste aqui. Eles pegam e começam a disparar e-mails pra uma base que inicialmente, se eu não me engano, era 12, 13 mil e-mails. E no curso de um ano eles conseguem uma base de 30, 40, 50, 60 mil e-mails, vão subindo essa base e fazem um esquema de arrecadação pra testar. Aí, ó. Cara. Alan dos Santos, nessa época. Nossa. Isso é tudo nesse contexto que eu tô te contando. Isso aqui é pré-Bolsonaro. Que doideira. Isso aqui é pré-Bolsonaro.
Por isso que eu tô te falando, a onda, a organização já estava pronta. Quando eles olham pro Bolsonaro... Mas quem é a cabeça de tudo isso? Esse espanhol, o cara que vem ensinar essa galera aqui, mas isso já vinha antes, o Olavo fazia parte disso também, as guerras culturais, entendeu? A batalha contra o marxismo gramsciano. Mas não sei se você chegou ainda, mas tá. E como escolhem o Bolsonaro para ser esse cara? Então, porque vão criando todo esse ambiente. Vamos chegar nisso. Quem vai ser a pessoa que vai... Não tinha. Tá. Não tinha essa pessoa. Porque não era Aécio, não era Alckmin, não era Serra, não era Amoedo, não tinha essa pessoa. Não tinha essa pessoa. Não tinha. O Bolsonaro, ele vira essa pessoa, claro que tem 1 milhão de articulações políticas por trás disso, não vai dar tempo da gente falar aqui, tem articulação política dentro do exército. Mas tem um papo também que ele não era o ideal também. Ele não era o ideal, mas assim, Vilela, depois que você faz pesquisa, e o Bolsonaro em 2017, eu lembro como se eu fosse hoje, eu estava trabalhando na revista Piauí, 2017... Pesquisa nacional, se não me engano era Ibope ou Datafolha, uma das duas com certeza. O Bolsonaro passa o Lula em intenção de voto pela primeira vez no Centro-Oeste, que era uma coisa raríssima de acontecer. Você não joga um candidato desse fora. Você olha e fala assim... Por que ele chega nesse... Porque o Bolsonaro começa a viajar ao Brasil depois de 2015. Ele começa mudar o discurso, ouvir as pessoas. Então ele vai lá para Campo Grande, se reúne com um monte de plantador de soja. O que vocês querem? Eu quero arma. Eu quero matar índio. Eu quero que quilombola se... Entendeu? Eu quero poder desmatar essa reserva aqui que eu tenho que só me atrapalha. Eu quero botar mais soja aqui. E o Bolsonaro, ele começa a absorver. E ele começa a montar o discurso dele. Foda-se, quilombola. Quilombola pesa não sei quantas arroba. Esse discurso do Bolsonaro, muita coisa ele já tinha. Do armamentista, da ditadura matou pouco e tal. Mas se você for ver a mudança que ele passa a partir do momento que ele começa a viajar ao Brasil, ele começa a incorporar o que você falou. Ele era a favor das estatais, porque ele é um militar, todo militar é a favor de estatal. Ele começa a virar neoliberal. Não é porque ele vira, porque ele vai lá, ele ouve um grande plantador de soja, um bilionário que pode ajudar na campanha dele, e o cara quer vender os Correios à Petrobras. Então o Bolsonaro fala, então é isso aí mesmo. Então ele começa a se adequar. Quando essa máquina está montada, essa máquina está toda pronta, eles não têm um candidato. E o Bolsonaro começa a se cacifar eleitoralmente ao lado disso. O Bolsonaro inicialmente não estava junto com essa galera lá em 10, 11, 12, 13. Ele começa a se cacifar ao lado disso. Essa galera já tinha rodado o teste de pedir dinheiro aqui no Brasil, via newsletter. Já tinham levantado em um ano e pouco, um pouquinho mais de um ano, 500 mil de euros de dinheiro de doações de pessoas falantes em língua portuguesa. Só pedindo dinheiro por e-mail. Caramba. Então os caras olharam e falaram, cara, isso aqui funciona. Olha o potencial. Quais são os temas? Legalização das drogas, aborto, estatal, o tamanho do Estado. Como é que a gente vai se posicionar? A gente é anti-establishment, daí vem todas as maluquices. Tem um governo global que quer tomar conta de tudo, a Hillary Clinton tem um esquema de pedofilia no porão de uma pizzaria, aí começa todas as loucuras. Kit gay, mamadeira de piroca. Onde entra o Olavo nisso tudo? O Olavo era um cara que ele não tinha montado esse esquema. Ele não estava dentro disso. Ele não estava dentro disso, mas veja, nessa época do Alan dos Santos, o Alan dos Santos já tem um blog que ele escreve várias coisas que são completamente olavistas. Ele já era ligado ao Olavo, já tinha feito curso. O Felipe Martins onde entra nisso? Porque também é olavista. Também é olavista, não sei se o Felipe vem antes ou depois, mas vem nesse contexto também. Então o Olavo ele é o cara que dá o estofo cultural nessa história. Porque essa galera da Citizen Go, eles não tinham aquela desculpa cabeção pra você falar assim, pô, mas você tá defendendo matar gay. Não, mas veja só, na Grécia, você começa a botar uma camada cabeção no absurdo, sacou? Então, guerra cultural, escola de Frankfurt, o Gramsci, sacou? Então o Olavo consegue colocar uma camada cabeção no absurdo. Entendi. Porra, é absurdo que você tá defendendo. mas se você falar que citar 3 filósofos, é o livro do Olavo, Como Ganhar um Debate Sem Ter Razão. Você tem lá 10, 11, 12, 13 técnicas que você vai... falácia, ad hominem, citação... Pega 3... Se eu fizer 3 citações de 3 filósofos pra você aqui, a conversa acabou.